em retiro é tão gostoso. É muito gostoso. Mas é muito melhor quando a gente volta para casa. Você não acha? É bom o retiro, é ótimo. Eu amo o retiro. E a gente vive coisas lá, momentos na presença de Deus que no nosso dia a dia a gente tem dificuldade de viver, de ter, né, as experiências. Porque lá nós temos, em geral, né, 3 dias, 2 dias e meio, onde nós nos dedicamos àquilo que nós estamos fazendo. Em casa a gente não consegue, em casa a gente dispersa, em casa chega a visita, em casa você lembra que você tem problemas e que precisa ser resolvido, já que você está em casa, por que não resolver os problemas? E quem não os tem, né? E lá não, lá no retiro a gente consegue esquecer de 58% dos problemas, porque uns 42 ficam batendo na nossa porta. Mas é bom, é gostoso. Quem aqui estava no retiro, levanta a mão, só para eu saber. Ah, aí ó, os barulhentos sempre estão no retiro. Gostoso, muito gostoso o retiro. Nosso retiro foi uma benção. O tema do nosso retiro foi De Volta à Essência. E nós temos trabalhado essa temática já há um bom tempo. Deus tem colocado no nosso coração trabalhar a essência, como resgatar a essência, como viver a essência. E lá no retiro foi muito gostoso, as ministrações feitas pelo pastor convidado, né, o pastor Farley, vieram diretamente de encontro com aquilo que Deus já vinha ministrando no nosso coração e a gente já vinha trabalhando. Por isso, eu falei no começo do culto, então o retiro acaba hoje. Hoje encerra o nosso retiro. Talvez a gente volte a falar sobre o tema, né, sobre voltar à essência. Mas hoje, especificamente, Deus colocou, ainda sobre o tema da essência, Deus colocou um tema um pouco diferente do que a gente estava falando. Hoje nós vamos falar sobre não perca a essência. Não perca a essência. A essência que você tem buscado, a essência que você tem desenvolvido com Deus, as experiências que você tem vivido, o que fazer com isso? E como fazer para não perder essa essência? Eu gosto muito da expressão, né, e o Farley usou algumas vezes lá a expressão queimar, né, e ele falou algumas vezes, inclusive falando lá sobre os discípulos do caminho de Emaús, que quando Jesus falava, parece que queimava dentro do peito, e ele usou essa expressão na última ministração dele. O que eu e você precisamos fazer para que essa essência permaneça queimando dentro do nosso coração e a gente não perca a essência? É muito interessante a música que nós cantamos aqui, da primeira essência, ela é a música que nós entendemos que seria a base do nosso retiro, e nós cantamos ela várias vezes lá, ministramos nos apelos, foi muito gostoso. E essa música, ela tem, eu fechei o meu aqui, ela tem e eu estava prestando atenção nisso hoje, veja só, ela tem algo que falou muito ao meu coração, enquanto eu estava preparando essa palavra. Ela fala assim, por isso tem aquele desenho que eu vou explicar. A música diz, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Nós acabamos de cantar. Não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Quando você ouve uma afirmação como essa, um pedido como esse, parece que quando a pessoa fala, eu não quero, o não quero depende de quem? Depende da própria pessoa. Então, por isso que quando eu fiz aquilo ali, eu pensei, é alguém que está desperdiçando a água de um copo. Depende de mim e de você manter a água no copo. Depende de mim e de você mantermos a essência. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre não perca a essência. E se você está com a tua Bíblia aí, abra em 1 Reis, capítulo 13. A gente vai falar do capítulo 13 inteiro, mas eu vou dividir essa mensagem em 2 momentos. Vou ler os primeiros 10 versículos, possivelmente os últimos 20 e tantos versículos a gente não vai conseguir ler, porque é muito extenso para ler todo o texto, mas eu vou explicar a sequência da história no momento oportuno para a gente poder
dar sequência no estudo. 1 Reis, capítulo 13. Diz assim na minha versão: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifício em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar na posição normal. E de repente, o altar caiu em pedaços. Tem uma versão que diz: o altar rachou, e uma outra que diz: o altar se fendeu. E as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que você fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia nada neste lugar. O Senhor, Deus, mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Até aqui a gente vai ler. E a Bíblia, ela é realmente extraordinária, né? Às vezes choca muito algumas coisas que nós lemos, alguns textos, algumas histórias chocam a gente, né? E como diz o pastor Farley lá no retiro, eu não faria assim, né? Quando ele deu alguns exemplos e também achando que talvez não fosse tão desse jeito, falou assim: eu talvez também não fizesse dessa forma. Mas a palavra de Deus nos ensina e ela sempre traz algo maravilhoso para a nossa vida. O trecho que a gente leu fala de Jeroboão. E a partir dessa história e da continuação, a gente vai estudar dois pontos importantes que estão contidos no capítulo 13 do livro que nós lemos, de 1 Reis. E o primeiro vai falar sobre Jeroboão. Jeroboão, ele era oficial de Salomão. No capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver que ele tinha um certo destaque, porque ele era trabalhador, ele era esforçado, e ele teve um bom destaque ali, ele era oficial de Salomão. Só que naquela época, Salomão começou a fazer coisas que desagradaram o coração de Deus, ele começou a adorar outros deuses, né? Se você conhece a história de Salomão, no final da vida dele, ele fez tudo errado. E por conta das coisas erradas que ele fez, Deus mandou um homem chamado Aías, acho que é Aías, eu anotei aqui, Aías, o profeta Aías, que foi falar com Jeroboão, e ele falou assim: olha, o Senhor Deus me manda falar com você, porque ele reconhece em você alguém que pode assumir o cargo de rei. Ele não vai tirar todo o cargo da família de Davi, no caso de Salomão, mas ele vai dar 10 tribos para você reinar, e para a família de Salomão e para os descendentes ele vai dar somente um. Para isso, você precisa fazer o que Deus mandar. Para isso, você precisa obedecer às palavras do Senhor. Para isso, você precisa ser fiel. Nesse momento, ele recebe uma palavra usando o tema, ele recebe a essência do Senhor, nesse momento. E aí, a história vai passando e vai
no capítulo 12, Salomão morre e acontece um monte de coisa, o filho de Salomão faz um monte de coisa errada e a palavra se cumpre. Jeroboão se torna rei. E quando ele assume o reinado, a palavra de Deus nos dá a entender que ele era um bom rei, que ele fazia a vontade de Deus. Aquela palavra que tinha sido derramada sobre a vida dele, aquela unção que tinha sido derramada através do profeta, falando que ele seria rei, se cumpriu. As profecias se cumpriram sobre a vida dele. E ele se tornou rei. Mas o tempo foi passando e algumas coisas aconteceram ali naquele lugar. O povo tinha que sair de onde estava para ir adorar na outra cidade. Mas o contexto histórico dizia que Jeroboão ainda era perseguido pelos descendentes de Salomão. E ele ficou com medo, ele falou assim, olha, se o meu povo continuar saindo para adorar lá fora, talvez ou eles podem se corromper ou eles podem não voltar. E ele teve a brilhante ideia, que tal eu fazer aqui mesmo um jeito deles não precisarem ir adorar lá em Jerusalém, mas eles possam adorar aqui. E a história vai dizer que ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e o outro em Betel, e cada um do reinado dele que queria adorar, queria entregar alguma adoração, um sacrifício, não ia mais até lá, mas fazia ali mesmo. Só que por trás de tudo isso, além da desobediência, além do medo, também tinha uma certa arrogância no coração de Jeroboão. E isso foi tomando espaço da vida dele. E ele foi se corrompendo. Ele foi deixando de ser um homem de Deus. Ele foi deixando de ser um homem que fazia a vontade de Deus. Só que Deus falou para ele, lá no começo, você precisa obedecer as minhas palavras. Você precisa obedecer as palavras do Senhor, para que a sua descendência seja abençoada, para que os teus filhos possam herdar o teu trono e a tua família seja abençoada. É uma bela promessa. A ele só cabia obedecer, ser servo de Deus, obedecer a palavra, mas ele não obedeceu. Passou a seguir caminhos escabrosos para manter-se no trono e decidiu fechar a cidade, murar as cidades e fazer ali aqueles altares para adorar a Deus. A essa altura já eram outros deuses que estavam no coração dele. Ele já tinha sido tomado por outras coisas. Ele já não era, como eu falei agora há pouco, um servo de Deus autêntico. Ele já tinha sido corrompido e passou a fazer essas coisas. O profeta que vai falar com ele, no texto que nós lemos, Deus move o coração de um homem para ir até lá. Em algumas versões vai dizer que era um profeta jovem. Esse profeta jovem dá a entender que era um homem corajoso, um homem ousado, e ele saiu, ele foi até a cidade, falou contra o altar erguido por Jeroboão, profetizou, e aqui está uma grande diferença na reação dele, de um homem que já foi corrompido. Um cenário muito parecido, de confrontação, aconteceu quando Natã confrontou Davi. E Davi reconheceu o erro, se arrependeu, se humilhou, pagou o preço, mas ele aceitou aquela palavra. Este homem não. Jeroboão, quando o profeta chega e fala para ele, isso está acontecendo porque você está fazendo errado, ele vai contra, tenta prender, vai contra aquele homem, e ele sente no próprio corpo o poder de Deus. E na hora que ele percebe o seu braço apodrecido, era a oportunidade que ele tinha de falar, uau, Deus está me dando uma chance, Ele está me dando uma segunda palavra, eu posso parar, eu posso estancar isso que eu estou fazendo de errado. Mas ele não reconheceu o seu erro, não reconheceu, o coração dele permaneceu duro,
duro. E depois, vendo o que acontecera com suas mãos, teve de se humilhar e pedir ao profeta puxa vida, então ora para que o teu Deus, ele já nem considera mais o Deus dele, a essa altura. Ore, fale com o teu Deus para que meu braço volte ao normal. E o profeta fez. E a história vai dizendo que Jeroboão ainda tentou convencer ele, depois disso, a ir para casa. Talvez como uma forma de, a hora que você estiver lá em casa, quem sabe eu te convenço a falar outra coisa, a dizer que você está errado, ou convencer seu Deus. Ele ainda tentou argumentar. Mas até esse momento o profeta foi firme, foi fiel à palavra que Deus tinha colocado. Ele tinha feito até ali, o profeta, até ali ele tinha feito exatamente o que precisava ser feito. Ele tinha obedecido a palavra de Deus. A sua profecia anunciava que iria se levantar alguém, filho de Davi, que iria derrubar aquele altar como ele falou. E esse alguém seria Josias. E se você for depois se aprofundar nessa história, você vai ver que lá em 2 Reis, capítulo 23, essa história acontece. A profecia que foi dada foi cumprida. Mas a sequência da história de Jeroboão nos mostra que ele não muda, que permanece fazendo exatamente o que ele não deveria fazer. E assim como o seu altar que rachou, como o seu altar que se fendeu, espalhou toda a cinza, sua vida rachada deixou vazar a essência de Deus que ele tinha. Ele deixou perder tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. E ele insistiu viver no pecado. Quando eu estava estudando isso daqui, me veio a seguinte frase: pecado não tratado. Pecado não tratado faz com que Satanás pisoteie nas nossas vidas. Quando nós não tratamos o pecado, assim como esse homem não quis tratar, Satanás faz a festa. Vindo para cá, não me perguntem por que eu pensei nessa frase. Talvez eu tenha lido alguma coisa e a gente não percebe. Mas me veio à mente uma frase assim, que a gente ouve de vez em quando aí em programas policiais e tal. Bandido morto, bandido bom é bandido morto. Não me pergunte por que essa frase veio na minha cabeça. Mas eu estava vindo para cá essa frase. E eu pensei, não concordo com isso. Eu falando comigo, louco, né? Eu falei, não concordo com isso, mas tudo bem. Na mesma medida que veio essa frase, me veio uma outra frase. Pecado bom é pecado confessado. Pecado bom é pecado... Não, foi uma frase que eu não anotei, eu estava dirigindo. Não, eu tinha uma outra palavra antes, era pecado bom, é como se fosse pecado reconhecido, mas pecado confessado. E me veio essa frase de novo na cabeça. Pecado não tratado dá espaço para que Satanás pisoteie nas nossas vidas. E o que seria um pecado não tratado? São os pecados não confessados. São os pecados não reconhecidos. Isso aí não é pecado. Ele chegou a um ponto, Jeroboão chegou a um ponto de aquilo ali já era normal para ele. Talvez se aquele homem de Deus nunca aparecesse na frente dele, ele ia morrer achando que não estava fazendo certo. Porque era um pecado que entrou na vida dele, por causa do medo, por causa da ganância, por causa da arrogância, por causa da desobediência, e cauterizou no coração. E existem algumas frases que nós ouvimos, mundo afora, né, de conhecidos, de amigos, e que nos assustam, e que faz pensar, pecado precisa ser tratado, independente da instância, independente da área, pecado precisa ser tratado. Pasmem vocês, mas eu já ouvi algumas frases do tipo, ele olha de um casal, ele olha a pornografia, mas pelo menos ele não trai a esposa. Pecado é pecado.
Pelo menos, nós não somos casados, mas eu não estou transando com mais ninguém, estou transando só com essa pessoa. Pecado é pecado. E se não tratar, seremos pisoteados pelo inimigo. São brechas, são rachaduras que vêm sobre as nossas vidas, por onde a essência vai. E a essência saindo, tudo entra, porque tem espaço. Pecado precisa ser tratado, independente da área. Mas eu só falo mal de uma pessoa. Precisa ser tratado, precisa reconhecer, precisa confessar. Precisa confessar. No capítulo seguinte, nós lemos o 13, então no 14, a história vai continuar e vai dizer que o filho de Jeroboão adoece. E ele, no momento de desespero, olha para a mulher dele e fala assim: mulher, pega o menino, leva lá para a casa do Aías, porque o Aías me deu uma palavra uma vez e eu tenho certeza que ele vai dizer para nós o que está acontecendo. E eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente. Mas faz o seguinte, se enrola aí, não deixa ninguém saber que é você. E a história vai dizer que Aías já era bem velhinho nessa época. Já tinha passado bastante tempo. E por causa da idade avançada, ele já estava cego. Mas Deus falou para ele que aquela mulher ia. E no momento que aquela mulher entra na sala dele, quietinha, e ela vai dirigir a palavra para ele, ele fala assim: por que você está se escondendo? Eu sei quem você é. O Senhor me falou que você vinha. Mas eu também digo para você, o futuro de vocês não é o que vocês estão esperando. Por causa da desobediência do teu marido, todos os seus filhos vão morrer. Todos vão morrer. Inclusive esse que está no teu colo. Quando você entrar na sua casa, ele vai morrer. Mas somente esse terá um enterro digno. Todos os outros terão fins terríveis. E a palavra de Deus diz que eles tiveram. E essa mulher fez dessa forma. Sem argumento, voltou. E na hora que ela entrou, seu filho morre. E a história de Jeroboão termina desta forma. Alguém que tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Alguém que tinha uma promessa de Deus. Alguém que recebeu a essência, mas por causa da desobediência, perdeu a essência. Ele mesmo derramou a essência da vida dele. Se esvaziou daquilo que ele tinha de melhor, para se encher do que podia ser pior. E ele morreu. Por causa da ganância, da desobediência de Jeroboão, ele perdeu toda a essência que ele tinha em sua vida. Deixou vazar a promessa do Senhor, que ele seria um grande rei e que a sua descendência seria abençoada. Tudo isso ele perdeu. E sabe o que ministra no meu coração sobre essa história? Eu não sei, eu só acho que se esse homem tivesse sido obediente a Deus, talvez o reinado dele teria sido tão relevante quanto o de Davi. Se ele tivesse obedecido a palavra de Deus, talvez hoje a gente estivesse falando aqui de um segundo homem segundo o coração de Deus, que deixou suas marcas na história, que nos inspira a querer buscar mais a Deus. Mas não é dessa forma que nós estamos falando desse homem. Nós estamos falando como alguém que recebeu do Senhor a essência e pelas suas próprias mãos deixou vazar. E a história continua. Do versículo 11 ao versículo 32, tem a segunda, se a gente fosse dividir em pontos, essa mensagem seria o segundo ponto, de uma outra pessoa, na mesma história, que também teve sua oportunidade, teve o seu momento, que é o profeta mais novo, profeta novo, né? Na sequência da história, me perdoem, eu não vou ler porque é bastante, eu vou contar a história para vocês, talvez alguns de vocês saibam a história. Ao sair dali,
Ele teve a conversa com Jeroboão, falou para Jeroboão: eu não posso comer, não posso ficar, não posso fazer, não posso me envolver com vocês aqui, porque veio a palavra do Senhor para mim e eu preciso ser fiel a ela. Ele sai, pega um outro caminho, não o caminho que ele veio, ele pega e vai. Mas tem um cidadão, que a Bíblia vai chamar de profeta velho, profeta mais velho, que fica sabendo que aquele rapaz está ali, e movido por algo maligno, foi atrás daquele rapaz, descobriu qual o caminho que ele fez. Só que, para a infelicidade daquele jovem, ele não fez exatamente, aí ele já começou a não fazer o que Deus falou. Deus falou: vá e volte. E ele foi, e na hora que ele estava voltando, ele parou para descansar. E enquanto estava descansando, ele foi alcançado por esse senhor. E o Senhor falou assim: puxa vida, voltem comigo, eu quero te oferecer um lugar, quero te oferecer comida, eu quero conversar com você e tal, também sou profeta do Senhor. E ele fala assim: não, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: não faça, vai e volte. E ele falou assim: mas o anjo do Senhor apareceu para mim e me disse para eu te acolher. E aí o homem, sem saber discernir aquilo, mesmo já tendo tido uma palavra, ou a palavra do Senhor diretamente com ele, ele fala: sendo assim, que mal tem? Vou aceitar. E ele volta e ele senta à mesa com aquele homem, ele come, enquanto está sendo enquanto está sendo alimentado, aquele homem que até então tinha sido tomado por algo maligno, ao meu ver, é tomado pelo Espírito Santo de Deus. É um negócio que fica louco na minha cabeça, mas aquele homem ouve de Deus e fala para ele: por causa da sua desobediência, você vai morrer. Você vai morrer, porque a palavra era para você vir e voltar, e não fazer o que você está fazendo. E a história acontece exatamente assim. Ele, quando está voltando, o homem sela o jumento para ele sobe no jumento e vai pelo mesmo caminho que ele veio, e no meio do caminho um leão aparece e mata. Só que o leão não come ele, o leão mata e fica do lado, não come nem ele nem o jumento. As pessoas ficam sabendo que aquele homem está lá, chega aos ouvidos daquele senhor, e ele fala: puxa vida, né, que o rapaz morreu mesmo. E aí ele vai lá e fala assim: bom, já que veio a palavra dizendo que ele não ia ser enterrado junto com a família dele, eu vou ter que dar um jeito de enterrar esse homem. E ele foi, pegou aquele homem, levou para a sua própria sepultura, né, para o lugar onde ele iria ser enterrado quando morresse, e lá ele enterrou. E depois ainda falou para os filhos dele: esse aqui era um homem de Deus, profeta como seu pai, então quando eu morrer, me coloca junto com ele aí. Acho que ficou até com dó do homem, né? Mas o que a gente aprende com essa segunda história? De um homem que tinha também uma palavra de Deus, de um homem que tinha uma vida com Deus, de um homem que tinha experiências com Deus. Ele era um profeta do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer um homem de Deus. Algumas versões vão dizer profeta, mas a maioria das versões diz um homem de Deus. Puxa vida, como que um homem de Deus deixou ser enganado dessa forma? Como que um homem de Deus teve um fim como esse? Desobediência novamente entrou em cena. Aquele homem desobedeceu a palavra de Deus. E quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de uma matéria que eu tive na faculdade, do professor Renato Gusso, e ele definiu o profeta da seguinte forma: profeta é aquele que vê e entende a vontade de Deus, que recebe e reconhece a revelação divina, que distingue entre os pensamentos do seu próprio coração e a voz de Deus, que anuncia fielmente as coisas que recebe de Deus. Esse é o papel do profeta. E eu quero crer que aquele profeta tinha todas essas experiências na vida dele, mas ele se deixou ser enganado. No caso desse profeta, da história, o sinal de que a sua palavra se cumpriria foi que o altar rachou. Então era um bom profeta, se a gente fosse avaliar dessa forma. O que ele chegou e falou, aconteceu.
Então não era um qualquer profeta, era um homem usado por Deus. Ali mesmo, né, quando ele estava falando com Jeroboão, o altar se rachou, as cinzas se espalharam e assim aconteceu. E o profeta enviado ao falar com Jeroboão tinha feito tudo certo, ou estava fazendo tudo certo, mas como a gente diz, né, na hora de tirar um 10, ele pisou fora. Na hora de, parabéns, querido. Na hora de voltar para casa com a missão cumprida, aconteceu algo diferente. Um profeta que morava ali fez tudo aquilo, enganou ele e deu a ele um final totalmente inesperado. Um final totalmente inesperado. Qual foi o erro desse homem de Deus? Se ele estava no lugar certo, tinha feito o que precisava ser feito, qual foi o erro dele? E eu fiquei pensando sobre a atitude desse homem e avaliando a minha vida. Sempre quando eu estou buscando a Deus, sempre quando eu estou buscando fortalecimento da minha fé, sempre quando eu estou, para mim mesmo, né? Você quer falar assim, hoje eu estou crente. Você já não falou uma frase dessa para você alguma vez? Se não, você precisa dizer pelo menos uma vez, né? Hoje eu estou crente. Sabe quando você está nessa fase? Não, eu estou crente. Poxa, eu nunca tinha falado desses negócios, mas hoje eu estou crente. Sabe quando você está nessa fase? Algumas coisas acontecem. E eu comecei a pensar da seguinte forma: sempre que estamos fazendo a vontade de Deus, sempre que estamos dispostos a nos encher de mais de Deus, sempre que estamos crescendo no conhecimento da palavra, sempre que nós estamos nos dedicando, sempre o inimigo vem a incomodar a gente. De alguma forma ele se levanta, de alguma forma o inimigo vai atrapalhar, colocar dúvidas no nosso coração, tentar tirar o nosso foco, nos afastar da presença de Deus, minar a essência que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Sempre que nós estivermos subindo, ele vai querer puxar a gente para baixo, e a gente precisa estar atento a todo tempo. Em todo instante nós precisamos estar atento. Mas o que tem de errado comer um pouquinho, né? O que tem de errado fazer um lanchinho, conversar com o profeta, estar com as pessoas? E eu estava estudando um pouco do porquê ou qual a importância que tinha a refeição, o sentar-se à mesa. E naquele tempo, compartilhar uma refeição era muito mais do que um costume social, era muito mais do que, acabou o culto, vamos lá para casa comer uma pizza, vamos lá para casa jogar a conversa fora. Não, viu, amor? Não. Se a alma não perde, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que acabar o culto e a gente ir para casa da Selma comer uma pizza. Amém? Aí, ó. Era muito mais do que isso. Tá dentro, né? Fiz fila já, Selma. Quantos cabem lá? Depois você fala. Implicava em uma comunhão íntima. Não era só receber alguém, era trazer essas pessoas ou essa pessoa para a sua intimidade, compartilhar daquilo que você tem mais íntimo. E aí poderia ser que, por ele compartilhar a mesa com Jeroboão, talvez no coração de Jeroboão pudesse pairar a seguinte afirmação: bom, ele veio e disse que Deus estava desagradado, não tinha se agradado do que eu estava fazendo, mas sentou à mesa comigo, então talvez existe uma chance, talvez agora Deus vai passar a aceitar a minha adoração, talvez agora, a partir desse momento de comunhão com o homem de Deus, as coisas mudem. Por isso Deus falou para ele assim: não sente à mesa, não coma, não participe de nada, não participe da intimidade daquele povo, porque aquele povo é um povo que vive em pecado. Uau! Não era só cortar o lanche do homem, era não querer que ele se envolvesse com aquilo que já estava acontecendo lá naquele lugar. Por isso ele falou: vai e volte. Mas a gente também não pode dar créditos a tudo que aparece. A gente não pode estar
Buscar a presença de Deus é diferente de você dar ouvido a tudo que as pessoas dizem que são de Deus. Porque tem um mundo de gente aí fora falando um monte de coisa que Deus nem sabe, mas estão falando. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com as coisas que são apresentadas para nós, inclusive para aqueles que se dizem de Deus. A palavra de Deus diz que a gente deve filtrar. A palavra de Deus diz que a gente deve reter o que é bom. Bom a partir daquilo que você entende que é de Deus. Aquilo que você entende que não é de Deus, não, isso aí não vai entrar no meu coração, eu não vou fazer isso. Se temos uma direção de Deus, se estamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele revela sua vontade aos nossos corações. Ele traz paz ao nosso coração quando a gente precisa tomar uma decisão. Eu tenho discipulado algumas pessoas, e é tão bonito a gente perceber o processo o crescimento das pessoas, não pelo discipulado em si, mas pelo desejo de buscar a presença de Deus, de querer mais de Deus, de aprender as coisas da palavra. E normalmente quando as pessoas iniciam o discipulado, elas têm dificuldade de compreender quando é Deus, se é de Deus, como que elas conseguem discernir isso? Normalmente essas perguntas pairam no início da caminhada de discipulado. Mas é tão bonito você ver que conforme o tempo vai passando e a dedicação das pessoas em buscar mais, em buscar a presença de Deus, em falar com Deus, porque o falar com Deus desenvolve em nós a sensibilidade de ouvi-lo. Não sei se você sabia disso, mas você só vai passar a ouvir Deus no momento que você falar com Ele. É uma vida de oração intensa, verdadeira, é que vai destravar o nosso ouvido para ouvir o que Deus está falando. E aí a caminhada vai acontecendo e as pessoas chegam para mim e falam assim: puxa vida, Vaguinho, aconteceu assim, eu estou com uma paz, eu estou entendendo que é Deus que está fazendo. Eu falei, que bom, continua porque Deus ainda vai revelar mais coisas para você, continua porque Deus ainda quer falar mais coisas ao seu coração. E é assim que a gente desenvolve um relacionamento íntimo com Deus, é assim que a gente vai se enchendo da essência. A gente só precisa tomar cuidado para não parar, porque na medida em que a gente diminui, a gente tira o pé do acelerador, você não precisa sair desembestado, você tem o teu ritmo. Mas no momento em que você tira o pé do acelerador, você vai voltando, você vai parando, você vai perdendo, e a essência vai escorrendo, porque nós vamos diminuindo a busca. E esse profeta, duas coisas que ele fez que me chamaram a atenção. Primeiro, se precisar sair, saia. Deus falou, vá, fale e volte. Ele estava lá, o que ele precisava fazer? Ele precisava sair. Ele precisava sair e voltar exatamente de onde ele estava. Ele foi, mas logo adiante parou e sentou-se para descansar. E a palavra de Deus diz, vai, volte. Sempre que ficamos, e esse é o ensinamento que eu tiro dessa parte, sempre que a gente fica rodeando o que não é para fazer, a gente faz. Estou mentindo? Sempre que eu e você ficamos rodeando aquilo que a gente não pode fazer, a gente vai lá e faz. A palavra de Deus diz, vá e volte, não vá e fique olhando de longe para ver o que acontece. Não fique rodeando o pecado, não fique rodeando o pecado. Digo mais uma vez, não fique rodeando o pecado, porque ele vai te puxar e ele vai acabar com a sua vida. Precisamos fazer exatamente o que Deus manda. Fuja do pecado. E num segundo momento, dentro dessa história, que talvez pareça mais óbvio, mas às vezes eu e você também caímos nesse mesmo erro. Não saia dizendo para todo mundo aquilo que Deus falou para você. Eu acho que não tinha necessidade dele falar para Jeroboão, não, Deus falou para mim. Não, eu dei o meu recado, eu vou embora.
O fato dele ter falado para Jeroboão, aquilo espalhou. Aquele homem ficou sabendo, entrou no coração daquele homem de uma maneira errada, e ele foi lá justamente para confrontar o que Deus tinha falado para ele. E acabou com a vida daquele homem. Se Deus tem ministrado coisas na sua vida, se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem te dado projetos e tem dado para você, guarde para você. E no momento em que você entender que seja de Deus, você compartilhe. Mas até que você tenha paz para fazer isso, não faça como esse homem fez. Guarde. O profeta mais velho usou justamente a palavra de Deus para enganar aquele homem. Guarde o seu coração das tentações apresentadas diante dos olhos. Sua vida deve ser um testemunho daquilo que Deus está fazendo em você, mas também através de você. Mas não é tudo que Ele fala que a gente precisa dizer. Tem coisas que no secreto Ele vai revelar para você. E no secreto Ele vai te abençoar. No secreto Ele vai te fazer crescer. No secreto Ele vai derramar mais. No secreto. Por não saber discernir naquele momento, Ele pôs tudo a perder. E aí eu fico imaginando, o curioso é que o leão não matou ele. O leão só matou, o leão não comeu. Nem ele, nem o jumento, que ali ficou. Até o profeta idoso chegar, remover o corpo e sepultar. Se Deus tem dado uma visão para você, guarda. Se Deus tem te dado um sonho, guarda. Se Deus tem alimentado um projeto no seu coração, cuidado com quem você compartilha as coisas da sua vida. Cuidado. Isso pode te levar a um caminho totalmente diferente do plano, da visão e do projeto que Deus tem ministrado no teu coração. A mentira, o engano, a traição, os Judas, o joio, Satanás, estão por todo lado em nosso dia a dia. E eles só têm um objetivo. Só tem um objetivo: tirar você do caminho, desviar você da sua missão, para que no final você morra e perca tudo. Não seja, portanto, como este homem, que resolveu acreditar na palavra de um homem e desacreditar na palavra que o próprio Deus ministrou ao coração dele. O profeta falhou no discernimento e violou as claras instruções de Deus. E por causa da sua desobediência, ele pagou um preço terrível. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você está com dúvida de alguma coisa? Busque na palavra. Se alguém traz uma palavra para você, você diz: querido, eu vou verificar na palavra, eu vou buscar em Deus a revelação. Porque se Deus quiser algo comigo nesse contexto que você está me dizendo, Ele vai trazer paz ao meu coração, e as coisas vão acontecer. Mas a palavra de Deus vai revelar ao meu coração. Colossenses 2, 18 e 19 diz assim: não deixem que o inimigo os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois se estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. O desenvolvimento que você busca para a sua vida, o fortalecimento da tua fé, só vai vir na medida em que você buscar em Deus, em que você buscar nele. Na medida em que você buscar em Deus, Ele vai dar o devido crescimento e o fortalecimento da sua fé e da sua vida. O inimigo, como um leão, está buscando a quem ele possa tragar. Por causa da desobediência daquele homem, ele perdeu a essência, ele se esvaziou, e o leão
que a palavra de Deus diz que está à nossa volta, pegou aquele homem. Que eu e você possamos meditar nessa palavra e entender que, na mesma medida em que nós podemos receber a essência, nós também podemos pôr a perder. Talvez na mesma velocidade em que a gente se encha, a gente também pode se esvaziar. E eu quero orar com você nesse tempo, te apresentando uma oportunidade para olhar para seu próprio coração, para o seu momento de vida. O homem de Deus caiu na conversa daquele homem e desobedeceu a Deus. Voltou pelo mesmo caminho, bebeu, comeu, se encheu de tudo que não era para se encher. Porém, nesse momento, a palavra do Senhor volta de forma verdadeira à boca daquele homem que estava à mesa dele, à mesa com ele. Fala: olha, por causa disso que você está fazendo agora, você vai morrer. E nesse momento era o próprio Deus falando. O próprio Deus trazendo a palavra ao coração daquele jovem. Falou: puxa vida, talvez você tivesse um futuro promissor, mas por causa disso que você está fazendo agora, se alimentando aí, bebendo, participando da mesa com o povo desta cidade, você vai morrer. E no caminho o leão encontrou, matou, e o final da história você sabe. O Senhor nos orienta em sua palavra, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios e vigiarmos, fazer o que aquele homem não fez. Pois o nosso adversário, o diabo, ele está como um leão, dando volta, buscando uma oportunidade para tragar, para ceifar. Se a palavra do Senhor nos orienta a fazer isso, então façamos. Ele morreu por desobediência. Ele morreu porque não ficou esperto. Ele devia ter ido embora. Resolveu descansar. Ele estava descuidado, ele estava desprotegido. Ele se distraiu, não vigiou. Então eu e você precisamos estar vigilantes, atentos a tudo que está à nossa volta. Tudo, buscando o conhecimento da palavra, para não cairmos nas armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. E ele coloca, e ele sabe muito bem a hora, o lugar, o momento certo de colocar uma armadilha diante de nós. A gente tem que desviar, a gente tem que fugir, a gente tem que... Mas se nós estivermos desatentos, a gente pisa, a gente cai. A gente precisa tomar cuidado. A desobediência nos faz perder a essência, assim como esse jovem. A desobediência e a falta de humildade, a ganância, nos faz perder a essência, assim como Jeroboão. Porque pecado não tratado gera espaço, dá espaço para que o inimigo venha atrapalhar, venha minar a nossa vida, venha tirar o nosso foco, venha atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos manter-nos focados. Nós precisamos manter a essência. Porque manter a essência, como diz a canção, depende de nós. Quando nós cantamos: Deus, não deixa que eu, não permita que eu, depende de mim. Eu quero pedir a Deus, eu posso pedir a Deus, eu devo pedir a Deus, mas a decisão é sempre minha. Quem vira o copo somos nós. Quem esvazia somos nós. Quem deixa rachar o altar somos nós. E quem perde?
também somos nós. O plano do Senhor não é que a gente se perca. Nós nos perdemos por conta das decisões erradas que nós tomamos. Quais os cuidados que você precisa tomar para não perder a essência? O que você precisa fazer? O que você precisa reconhecer nessa noite para não perder a essência? Quais as decisões que você precisa tomar hoje para que a essência não vaze do seu corpo, da sua alma, da sua vida? O que tem concorrido? O que tem concorrido com a essência no seu coração? São perguntas para a gente pensar. Quais os cuidados que você precisa tomar para não perder a essência? Nós temos células, nós temos pessoas que fazem mentorias umas com as outras, nós temos pessoas que estão se envolvendo no ministério, se envolvendo na igreja, se envolvendo nas coisas de Deus, para não se afastar, para não perder a essência. Busque ajuda, você não está sozinho. Eu fiquei tão feliz quando, saindo do retiro, várias pessoas nos procuraram, falando assim: Vaguinho, eu quero manter essa chama acesa, eu quero manter essa chama acesa, o que eu faço para discipular alguém? Falei: chega junto, a gente vai te colocar no lugar certo. Você quer servir? Quero, vem com a gente. Tem outras pessoas que procuraram, falando assim: eu estou iniciando agora os passos, eu estou retornando, eu não quero ficar sozinho. O que eu preciso? Eu quero alguém para caminhar comigo, eu preciso de alguém para me mentorear, alguém para conversar comigo, para me ensinar as coisas, eu quero discipulado. Uau! Vem com a gente, porque você não está sozinho. A gente quer te ajudar a manter a essência. Nós temos células que te acolhem, que te abraçam, que fazem de você parte da família, que ajudam a manter a essência. Quais as decisões que você precisa tomar para não perder a essência? E aqui eu vou falar a frase que eu uso há 255 anos. O que muda a minha história é o que eu decido e faço. Só vai mudar a minha história no instante em que eu decidir uma coisa e eu fizer isso. Enquanto eu ficar achando que vai mudar só porque eu estou ouvindo, só porque alguém falou para mim, só porque na vida da Aninha aconteceu, não vai mudar nada. Enquanto eu e você não decidirmos mudar, não decidimos entregar, não decidimos manter a essência, nada vai acontecer. Ou seja, vai permanecer do mesmo jeito. Vai permanecer vazando? Vai permanecer fraco? Você não está sozinho. E eu quero orar com você nessa noite. Nós estamos falando sobre o que nós podemos fazer para não perder a essência. E eu estou oferecendo para você uma oportunidade de se levantar agora e falar: Deus, eu não quero perder a essência. Eu não quero perder a essência. E eu quero fazer o que for necessário para que essa essência transborde na minha vida e não vaze. Se você quer receber essa oração e fazer essa oração, eu te convido para ficar de pé. E juntos nós vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor.